Nosso nome é Taubaté, aldeia que fica no alto, cidade dos desbravadores, cidade que faz história. Somos Taubaté, as asas da história é nosso lugar. Os mapas continuaremos a tocar com aquilo que Deus veio a decretar. Somos terra de adoradores e isso é o que você vai escutar. Uma grande cidade, pioneira, desbravadora de territórios, berço de figuras ilustres, destaque nos livros de história. Fundada em 1640, o primeiro povoado do Vale do Paraíba. Foi um lugar de envio dos desbravadores do ouro, fundadores de cidades históricas. Com estrada de ferro fomos conexão do ouro às indústrias importantes para o Brasil. Somos Taubaté, somos terra de adoradores. Não importa o que falam de nós, por que terra de adoradores? Porque Cristo é o centro, uma cidade em movimento. Porque somos povo de justiça, alegria e paz. Somos terra de adoradores, lugar onde Cristo é manifesto. Esse é nosso nome, isso é quem somos. Deus decretou, Taubaté, você é terra de adoradores. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Zelinda, uma ministra, um dos ministros do Ministério Sonho de Deus. Com muita alegria eu dou as vindas a todos presentes. Vamos dar início a essa reunião, esse culto ao Senhor. E nós estamos verdadeiramente muito felizes por essa noite. Eu gostaria nessa hora, primeiro de dar as boas-vindas a todos que aqui estão. Esse evento não é um evento de uma denominação, mas é um evento, já logo mais irei falar um pouco mais, mas é um evento da Igreja Cristã da cidade de Taubaté. Estamos aqui nessa noite, reunidos com um propósito, mas principalmente debaixo de uma palavra. E a palavra é Taubaté, terra de adoradores. A palavra da qual o Senhor liberou sobre essa cidade, a nossa cidade, em 2008. E desde então nós buscamos, nós igreja, não uma denominação, nós igreja de Cristo espalhada por essa cidade, nós temos juntos buscado no Senhor transformar essa cidade realmente numa terra de adoradores. Antes de nós podermos fazer uma oração e darmos oficialmente início, eu gostaria de fazer menção às autoridades presentes, representando nosso querido, excelentíssimo prefeito, senhor José Saldi, não pôde estar, está em São Paulo, uma situação particular, familiar. Nós estamos recebendo aqui o senhor Renato Aiello, chefe de gabinete, e Igor Bueno, assessor. Sejam muito bem-vindos a este lugar. Também temos aqui o nosso amigo, o vereador Rodson Lima, Bob. Também está aqui conosco, ex-vereador dessa cidade por muitos anos, nosso amigo também, Noilton Ramos. E também nós temos muitos amigos, pastores aqui da cidade, que estão conosco, que têm construído essa história juntos conosco. Também quero agradecer já a presença, depois eu vou apresentar o nosso querido apóstolo Adriano. José está aqui, estamos muito felizes e muito honrados. Já tivemos a oportunidade de conversar e ele tem algo da parte do Senhor para a nossa cidade nessa noite. Eu gostaria de convidá-los rapidamente a ficar de pé, fechar os seus olhos comigo, para que nós possamos juntos fazer uma oração, para darmos início então
a esse culto, essa cerimônia ao Senhor. Senhor, nós te damos graças por essa noite. Te celebramos, Senhor, por estarmos aqui como igreja de Cristo, reunidos na cidade de Taubaté. Obrigada por esse dia, obrigada porque novamente o Senhor reúne o teu povo, debaixo de uma palavra que o Senhor liberou. E tua palavra para nós é comando, tua palavra é voz de destino. E o Senhor deu destino à cidade quando disse que Taubaté é terra de adoradores. Essa é a vocação, esse é o chamamento. É assim que o Senhor reconhece, que o mundo espiritual reconhece a nossa cidade. Uma terra com vocação, uma terra com um chamado específico. E nós somos muito honrados por fazermos parte desse propósito desta terra. Nós reconhecemos a sua voz e nossas vidas, como cristãos, como filhos de Deus, essa cidade está imbuída desse chamamento. E nós estamos engajados em produzir uma cidade que manifeste justiça, alegria e paz, as evidências do teu reino. E verdadeiramente essa cidade será conhecida como uma terra transformada pelo poder de um povo que adora o único Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos, Senhor, e entregamos ao Senhor toda a honra, toda a glória de tudo que será produzido, feito neste lugar. Que o teu Santo Espírito tenha a liberdade de conduzir conforme está no teu coração. Nós somos dependentes do Senhor e queremos ser fiéis em traduzir o teu coração para esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar, por favor? Eu vou rapidamente compartilhar com vocês. Nós já vamos passar para a adoração. Mas eu vou rapidamente compartilhar com vocês um resumo breve dessa história de Taubaté, terra de adoradores. Então, quem não conhece a história, como tudo começou, como tem sido construído, eu vou agora compartilhar com você. A história do Brasil passa por Taubaté. Taubaté foi e é uma cidade pioneira em muitas coisas. E desempenhou um papel importante na evolução histórica e econômica do nosso país. Nossa cidade foi berço de figuras ilustres para a nação. Mas num determinado ponto da história, uma série de más notícias sobre a cidade denegriram o nome de Taubaté, manchando uma história de pioneirismo e de ricas contribuições para o Brasil. Em 2008, um grupo se uniu pela iniciativa Tempo de Paz para Taubaté e promoveu, na noite do dia 24 de maio, um evento em que ocorreu a apresentação da Tocarte, Orquestra Filarmônica e Coral, composta por músicos e coristas de diversas igrejas da cidade e de todo o Vale do Paraíba. Nesse encontro, enquanto todos adoravam, pela primeira vez, Taubaté foi chamada de terra de adoradores, baseado no texto bíblico de Isaías 62:2. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Foi o que aconteceu. Deus disse naquela noite: hoje eu mudo o nome de Taubaté para terra de adoradores. Isso significa que o Senhor estava devolvendo a Taubaté aquilo que havia sido perdido. O nome da cidade vem do tupi Tabaité, que significa aldeia alta. Assim como Ramá, que significa alto. Essa foi a inspiração que Deus deu ao falar da terra de adoradores. Deus disse que a presença do Espírito Santo seria parte da atmosfera da cidade, como foi em Ramá. Em 1 Samuel, capítulo 19, versículos do 18 ao 24, conta como havia um ambiente profético em Naiote, casa dos profetas em Ramá. Saul, certa vez, enviou soldados para capturarem Davi.
Mas ao chegarem ali, o Espírito de Deus veio sobre eles, apoderou-se deles e começaram a profetizar. Assim cremos que é o que o Deus tem feito na terra de adoradores. Um ambiente profético, a presença do Espírito Santo sobre a cidade. As pessoas estarão na fila dos bancos e começarão a chorar, constrangidos pelo Espírito. Estando no mercado ou nas praças, onde quer que seja, serão impactados por sua presença, até mesmo os que estiverem passando pela Dutra, rodovia que corta a cidade, também serão tocados. Assim começou terra de adoradores, e assim começou a ser construída essa história. E como nada se constrói sozinho, estamos reunidos aqui, como a Igreja de Cristo na cidade. Tivemos outros encontros de terra de adoradores. 2012 foi um marco. Fizemos atos proféticos pela cidade, declarando que Taubaté é terra de adoradores. Pintamos muros e lançamos decretos. E hoje, vemos Taubaté reconquistando novamente a sua posição no cenário nacional. Mais de uma década depois, temos visto os frutos do que vem sendo semeado pela Igreja de Cristo na cidade ao longo dos anos. Em 2021, Taubaté foi considerada a 8ª melhor cidade do Brasil para se viver. Também apareceu em 2º lugar no ranking nacional das cidades que salvaram mais vidas na pandemia. Taubaté hoje é uma cidade que tem quase 100% da cidade com água tratada, quase 100% da cidade calçada, asfaltada, uma cidade limpa, arborizada, e os números com relação à violência estão controlados. Essas são evidências do que a Igreja de Cristo em Taubaté não apenas deseja para essa cidade, mas também trabalha por isso. E cremos que os índices de homicídios, divórcios, de desempregos, evasão escolar e tantos outros irão baixar também. Cremos que quando se consegue conquistar uma cidade, se consegue transformar uma nação. O Senhor disse que Taubaté produzirá um grande impacto a nível nacional, que transformará a vida das pessoas e será um modelo para a nação brasileira. Quantos creem, digam amém. Aplauda o Senhor por essa palavra. Essa é a palavra do Senhor sobre a nossa cidade. E nós conseguimos ver. Nós sabemos o que estávamos vivendo naquela época que aqui citamos. Nós lembramos dos escândalos, tanto em esferas políticas, culturais. Ficamos conhecidos e até hoje somos motivo de piadas, com coisas falsas, né? Se reportam a Taubaté. Mas o Senhor, no meio daquela vergonha, o Senhor nos trouxe dupla honra. E deu um novo destino. Porque nome fala de destino. Nome fala de vocação. A nossa cidade tem um nome no mundo espiritual. A nossa cidade tem uma identidade no mundo espiritual. A nossa cidade tem uma missão. E a nossa cidade tem uma vocação. E Deus nos fala que quem transforma uma cidade conquista uma nação. E há um chamado sobre Taubaté, uma cidade pioneira em tantas as áreas. Faltaria tempo aqui para discorrer a história de Taubaté. As pessoas ilustres a nível nacional e importantes que saíram dessa terra. Uma terra que enviou bandeirantes para tantos e tantos lugares. Tantas cidades se deram início a partir de Taubaté. Terra pioneira na fundição de ouro. E tantas riquezas na cultura saíram de Taubaté. E o Senhor nos comissionou, Igreja de Cristo, sobre essa cidade, a devolver a vocação dessa terra de pioneira e de ser um modelo para o Brasil. E toda essa transformação que nós temos visto nessa cidade, nós temos convicção que é o Senhor Jesus que está produzindo. E há uma ordem da parte do Senhor para nós, igreja, que ninguém se aposse dessa palavra. Taubaté, terra de adoradores, não é uma palavra para uma denominação.
nós somos proibidos de tomar posse dessa palavra. Não é uma palavra de um homem de Deus. Taubaté, terra de adoradores, não é uma palavra para a igreja evangélica somente. Taubaté é terra de adoradores, é uma palavra para a cidade de Taubaté. E a igreja de Cristo foi comissionada a produzir esta terra, conforme o coração de Deus. Amém? E nesta noite, lá em dia 24 de maio de 2008, que essa orquestra Trocarte se reuniu pela primeira e única vez, onde o Senhor liberou essa palavra. Quem estava regendo o coral nesse dia era o maestro Ednei. Pode vir aqui, Ednei, agora é com você. O Ednei é um irmão querido em Cristo, maestro na Igreja Assembleia de Deus, está aqui com a sua equipe, com seus ministros. Tem 4 igrejas, Ednei, aqui com você? Glória a Deus. E o Ednei vai ser responsável nessa noite pelo nosso momento de adoração. Vamos colocar de pé e adorar o Senhor. Agora é com você, Ednei. Glórias ao Senhor Jesus. A paz, meus irmãos. Que alegria estarmos aqui e saber que Deus está no comando de todas as coisas. E como terra de adoradores, nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Nós não viemos aqui com um grupo específico, profissional, mas nós unimos irmãos de algumas igrejas para que pudéssemos simplesmente conduzir, mas o louvor vai ser feito por todos nós. Então vocês não esperem nada especial, né, da banda, mas estamos juntos para adorarmos o nome do Senhor. Eu acredito que são alguns minutos importantes em que você vai poder dizer algumas palavras diante de Deus nesse momento e derramar o seu coração, derramar a sua alma diante daquele que é, que foi e sempre será digno de toda a honra e de todo louvor. Aleluia. Mas importante é que a presença dele já está nesse lugar, né? Glória a Deus, glória a Deus. Tem liberdade, viu, irmãos? Adorar o Senhor é a coisa mais linda, mais maravilhosa que temos. Não somente cantar, né? Agora nós vamos adorar cantando, mas adorar o Senhor em todo tempo, de manhã, de noite, de tarde, em todo tempo é bom adorar ao nome do Senhor. Já de antemão quero agradecer aos irmãos que gentilmente aceitaram o convite, o desafio de vir adorar o nome do Senhor nesse lugar. Glória a Deus. Eu acredito que as canções são bem conhecidas e você pode se soltar aí e adorar o nome do Senhor. Glória a Deus.
ouvir vocês cantando: Santo, Santo. Aleluia, aleluia. Ele é digno, digno, digno de louvor. Digno de louvor, aleluia. És santo, santo, és santo, Senhor. É o Senhor, santo, Deus poderoso, digno de louvor. Mais uma vez, solte a sua voz. Tu és santo, Tu és santo, santo, tu és santo. é o Senhor, Deus poderoso, digno de louvor. Amém. Digno de louvor. Amém. Segura aí, ô Rodrigo, segura aí nessa. Aleluias. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele louvor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Adoramos ao Teu nome, Jesus. Tu és digno, Tu és digno, digno, digno. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Que presença, que presença. Oh, aleluia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Consagramos a nossa vida a Ele, nossa boca, nossa voz, nosso louvor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça, cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Suas mãos
e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Jesus, aleluia. Aleluia. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Podeis assentar. Quero cumprimentar mais uma vez os que foram chegando. Boa noite a todos, seja bem-vindo a este lugar. E eu gostaria nessa hora de conhecer, e podemos honrar também, os ministros que estão aqui presentes, pastores de diversas igrejas. Se vocês puderem, por favor, por um momento, se colocar de pé. Todos os pastores que estão aqui. Isso. Quero honrar o pastor Ronaldo, que é o presidente do Conselho de Pastores, aqui da nossa cidade. Ao lado dele está o Caio, o pastor Caio, que também é do Conselho de Pastores. O pastor Ednei, da Assembleia de Deus, que estava aqui ministrando. E tantos outros pastores. Passaram aqui o pastor Edilson, da Igreja Assembleia Novo Tempo, o pastor Germano, da Igreja Estação Vida, o pastor Edinaldo, da Casa Gênesis, pastor Marcelo Evangelista, da Comunidade Braços do Pai, pastor Edmar e Cristina, da Igreja Assembleia, Ministério Taubaté, pastor Ednei, já citei, pastor Ronaldo, pastor Rogério Silva, da Igreja Ministério Assembleia, pastor Alisson, da Aba Church, pastor Marcos Rossi, da Wesleyana, pastor William Rodrigues e pastor José dos Santos, da Igreja Atos dos Apóstolos. Eu creio que eu não citei todos, porque eu estou vendo mais gente de pé do que eu citei. Então, me perdoe se nem todos os nomes estão aqui, mas eu gostaria de honrar a vida de vocês, ministros do Evangelho do Senhor, que têm atuado e têm, com muito esmero, gasto seus dias naquilo que o Senhor os comissionou a fazer nessa cidade. Vamos aplaudir ao Senhor por todos os homens e mulheres de Deus que têm servido ao Senhor nesta terra. Obrigada, pode se sentar. Eu não citei o evangelista, né, o pastor? Esqueci o nome do senhor já. Evangelista Leandro, que está com o nosso apóstolo Adriano. Me perdoa, evangelista Leandro, seja muito bem-vindo. E como eu disse no início, gostaria só de frisar que isso não é uma associação. Isso não é, de longe, um conselho. Isso aqui não tem uma diretoria, uma presidência, um líder. Aqui não tem hierarquia, aqui não tem um dono, aqui não é uma instituição, não tem um CNPJ, não é uma associação. Isso é uma reunião
de homens e mulheres de Deus, da cidade de Taubaté, cumprindo um chamado juntos. É um evento sem placa, sem nome, sem denominação, nem de pessoa jurídica e nem de pessoas físicas. Esse é um ajuntamento onde não tem um nome. O único nome aqui, sempre nas reuniões de terra de adoradores, é o do Senhor Jesus. O Senhor nos proibiu de nos apossarmos. Nenhuma igreja, nenhum homem de Deus, nenhuma denominação pode se apossar deste nome, Taubaté, terra de adoradores. É uma ordem expressa do Senhor. Ele determinou e Ele designou isso sobre a nossa cidade. E é Ele que vai cumprir, através de nós, a igreja do Senhor. E nós estaremos sempre nos reunindo, todo mês, na terceira segunda-feira do mês. Desta maneira, em um lugar público, talvez em alguma igreja, com louvores e pessoas de todas as denominações, sempre no intuito de estar falando e orando, declarando, profetizando sobre Taubaté. Nós temos aqui o contato de todos que aqui estão, e os demais que não puderam estar nessa noite, e sempre serão avisados com antecedência. Mas já fique aqui pré-avisado que nas terceira segunda-feira de todo mês, nós teremos uma reunião de Taubaté, terra de adoradores. E como não há um culto sem sacrifício, eu vou chamar aqui o pastor Hilton. Cadê o pastor Hilton? Faz favor, pastor, vai estar nos conduzindo no momento de oferta ao Senhor. Boa noite, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Que honra, né? Nós nos sentimos felizes de poder estar aqui e falar de Taubaté, para quem nasceu aqui, para quem mora aqui e tem como Taubaté no coração um lugar privilegiado, um lugar de honra. A gente vê que Deus nos dá a oportunidade de construir uma história nova sobre essa cidade. Saber que tem pessoas que se importam com a cidade, com a transformação. Entender que isso que estamos fazendo não está ligado a uma igreja, está ligado a uma transformação. E transformar Taubaté, irmão, conta-se com a igreja, com uma igreja, a igreja do Senhor. Amém? Eu quero ler um texto para você que está em Salmo 46, verso 4. Diz assim: há um rio cujos canais se alegram, a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nós somos privilegiados por isso. O Santo, o Altíssimo, o Senhor, que fez habitação em nós, o Espírito Santo de Deus, e nos deu a oportunidade de manifestar isso sobre a nossa cidade. Porque transformar Taubaté em terra de adoradores é você entender que você pode produzir para as pessoas um lugar melhor de se morar. Um lugar que possa haver gozo, paz e justiça. Um lugar onde todos nós podemos ser participantes daquilo que está acontecendo sobre Taubaté. Então, se reunir neste lugar para poder falar da cidade, é poder falar daquilo que está acontecendo nesse lugar. É entender que se nós se nós mudamos uma cidade, nós temos potencial no Senhor para transformar uma nação. Nós temos potencial no Senhor para poder avançar nisso. Entender que Taubaté é terra de adoradores, é entender que eu posso semear sobre esse território. Entender que eu posso receber uma palavra do Senhor como um dia Davi recebeu e disse: procura um homem chamado Araúna, porque ele havia saído da dependência do Senhor e havia contado o seu povo. E contando o seu povo, ele começou então a achar que as guerras que ele vencia era por ele, pela sua força e pelo seu exército. Mas o Senhor disse a ele, através de um profeta, que ele poderia escolher 3 tipos de castigo. Mas em meio a esse castigo, o Senhor disse a ele: procura um homem em Araúna e levanta um altar, um holocausto para mim, e me ofereça uma oferta. A oferta que eu quero te convidar a fazer hoje, irmão, não é uma oferta a uma denominação, não é uma oferta a uma causa social, não é uma oferta a uma causa política, mas é uma oferta sobre uma terra, é uma oferta sobre um território, sobre uma causa, que todos nós abraçamos e decidimos avançar junto com o mesmo pensamento, sendo um no Senhor, porque existe uma cidade aonde nós precisamos ser um, para que o Senhor se manifeste nessa cidade como referência sobre a nação. E eu creio que se você está aqui, você se colocou à disposição de viver isso, de desfrutar desses dias. Eu me sinto privilegiado por isso, irmão, de entender que pude nascer nesse lugar, pude amar essa terra, de ver que
a minha história como filho dessa terra, pude ter um pai que passou pela política dessa terra, mas passou sem mancha, passou sem mácula, passou fazendo justiça, mas não a justiça própria, uma justiça que parte de Deus. E olhar pela história de Taubaté e saber que ele nos deixou um legado como pai. Isso eu estou dizendo relacionado à minha história, mas cada um de nós temos uma história em particular sobre essa terra, e nós podemos unir essas histórias no Senhor e podemos desfrutar daquilo que o Senhor quer produzir nesse lugar. Amém, irmão? Diante disso eu quero te convidar a ofertar sobre essa terra nessa noite, sobre a terra de Taubaté, sobre a terra de adoradores. Amém? Tem um envelope na tua cadeira. Tem algum Pix? Se caso alguém precisar. Tem no envelope? No envelope tem um Pix. Se você não tem, tem maquininha aí de cartão. Se você precisar de cartão de crédito, cartão de débito, tem maquininha de cartão. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé por mais um minuto. Eu quero poder abençoar a sua vida e juntos podermos abençoar a cidade de Taubaté. Senhor, eu quero abençoar os teus filhos, Senhor, e declarar a Ti o quanto nós nos sentimos honrados por poder fazer parte dessa história. Cada um de nós que estamos aqui, Senhor, somos uma peça fundamental para aquilo que o Senhor quer produzir. Um reino de gozo, um reino de paz, um reino de justiça, Senhor, aonde a manifestação do Teu reino, do Teu governo possa acontecer sobre essa cidade, Pai. Senhor, que nós possamos produzir um lugar melhor, que nós possamos, Pai, levar as pessoas a desfrutar de um lugar de justiça, Senhor, um lugar melhor sobre essa cidade. Por isso nos reunimos em um só propósito, nos reunimos, Senhor, debaixo de uma palavra, Senhor, e entendemos que isso não faz parte de uma denominação, mas faz parte do comando da sua voz, que o Senhor olhou sobre essa terra, Pai, e o Senhor pôde contar com esses homens que aqui estão, com essas mulheres que aqui estão, com a valentia de cada um dos teus filhos, para poder transformar esse lugar todos os dias, Senhor. Pai, cada um posicionado em um ponto da cidade, cada um posicionado, Senhor, em uma igreja, Senhor, em um ponto da cidade, mas todos em um só pensamento, em um só clamor, em uma só missão, Senhor, que é a manifestação do Seu Filho de dentro para fora. Senhor, eu abençoo os Teus filhos, abençoo a oferta que hoje eles liberam sobre a terra de Taubaté, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmão? Essa oferta, ela vai ser direcionada toda para poder manter o evento, né? A gente alugou o som, alugou a cadeira, tivemos gastos. Então toda a oferta da terra de adoradores será direcionada para isso, não vai para nenhuma denominação. Amém, irmão? Então a sua oferta, ela está indo sobre a terra de Taubaté. Amém? Traga a tua oferta até o lugar, a maquininha está lá no fundo se você precisar. Amém. Vamos então agora, temos a honra de ser ministrado pelo apóstolo Adriano José. O apóstolo Adriano José Santos, juntamente com sua esposa Daniela, é líder do Ministério Apostólico Ramo Estendido em Campinas, São Paulo. Tem cooperado com o corpo de Cristo num trabalho de restauração da igreja apostólica e profética, estabelecendo a cultura do reino de Deus, ganhando vidas para Cristo, treinando líderes apostólicos e proféticos. Além de atuar fortemente em guerra espiritual estratégica, mobilização de intercessão, manifestação do reino de Deus na sociedade e conquista de cidades. Apóstolo Adriano, nos dê a honra da sua presença. Se puder honrar o apóstolo com uma salva de palmas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastora. Glória a Deus. Sempre é uma honra servir ao Senhor Jesus. E servir ao Senhor, a palavra de Deus diz, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu de Deus, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Então eu quero ser um bom mordomo para você, em nome de Jesus, para Taubaté,
E eu quero cumprimentar, honrando o pastor Ronaldo. Ao mencioná-lo, eu menciono todas as autoridades eclesiásticas e civis aqui da cidade. Glória a Deus pela vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Desde a minha experiência com o Senhor, eu tenho uma aliança com Ele, de ir onde Ele me manda ir, de falar o que Ele me manda falar, a quem quer que seja. Então eu estou aqui em obediência a este comando do Senhor, a esta palavra de aliança. E quando foi 4 horas da manhã, o Senhor me acordou e começou a falar questões chaves para esta noite. Então, prepare-se. Diga para quem está do seu lado, prepare-se. Glória a Deus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós te exaltamos, te bendizemos. A ti seja a honra, a glória, o louvor, a adoração. Tu és o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Não há Deus semelhante a ti. Não há Deus como o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Taubaté está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor soberano, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Nós te adoramos, nós te adoramos. Erga as tuas mãos, libere espontaneamente, sem uma música definida, expresse o teu amor, expresse, fale com o teu Deus, expresse a tua adoração espontânea, pessoal. Aleluia, aleluia. Grande, grande e poderoso é o Senhor dos exércitos, ao único que é digno de ser adorado. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. No livro de Juízes, logo depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntam para o Senhor: Senhor, quem vai primeiro? E o Senhor diz: Judá vai primeiro. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu falei: verdadeiramente Judá vai primeiro. Porque a primeira música que os irmãos cantaram é sobre este assunto que eu vou falar, inclusive o texto que eu vou usar. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Aleluia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Repete comigo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, ai de mim, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem é o Senhor dos exércitos? Santo, santo, santo. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Diga comigo: a tua iniquidade foi tirada
e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai. Então disse ele: vai. Agora abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Olha o que está escrito. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o soberano todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo. Meu irmão e minha irmã, Taubaté tem uma identidade. Taubaté, ao ter uma identidade, tem um propósito. Taubaté, ao ter uma identidade e um propósito, tem um destino. Terra de adoradores. A pergunta é: a que Deus? A que Deus? Sabe por que Deus está fazendo essa pergunta para você? Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos Jezabel. E Jezabel era uma adoradora. E Deus não quer que Taubaté se torne uma terra de adoradores no estilo de Jezabel. É possível uma terra de adoradores se tornar uma terra de Jezabéis? Sim. E já vou logo dizendo, Jezabel não é uma mulher. Jezabel é uma entidade demoníaca que não tem gênero. Então é possível ter pastores Jezabéis? Sim. Pastoras Jezabéis? Sim. Políticos Jezabéis? Sim. Terra de adoradores, aqui Deus. Jezabel era adoradora de Baal. Nos dias de Elias, e deixa eu te dizer, o meu chamado ministerial começa com a palavra de Elias, e Elias disse para o povo: vocês precisam decidir a quem vocês vão adorar, se vocês vão adorar a Baal ou se vocês vão adorar a Yahvé. Taubaté precisa decidir a que Deus vai adorar. Se vai adorar o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, ou a Baal. Terra de adoradores. Adoradores a Baal? Ou ao Senhor dos exércitos? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. Ele é o rei. Ele é o soberano. Ele é o rei das nações. Ele é o soberano sobre os reis da terra. Ele é Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Aleluia! No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, e ao ver o Senhor, ele não diz outra coisa: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quem é o Deus a quem adoramos? É Baal ou o Senhor dos exércitos? O Senhor dos exércitos é santo.
Ele não é um João bobo. Sabe o que é o João bobo? Aquele que você bate, ele vai lá e volta. E você bate de novo, ele vai lá e volta. Ele não é um moleque. No livro de Apocalipse, semelhante a Yahvé Tsabaoth no hebraico, aparece a palavra Pantocrator. Quando diz, santo, santo é o Senhor Deus, todo-poderoso, essa palavra em grego é Pantocrator. E Pantocrator não é simplesmente poderoso ou todo-poderoso. Pantocrator significa o soberano todo-poderoso, aquele que governa sobre tudo, sobre todos, de maneira extremamente, inquestionavelmente poderosa. Diga, Pantocrator, o soberano, soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todas as nações se prostrarão, todas as nações confessarão, todas as nações o adorarão. Hoje você tem a oportunidade de adorá-lo livremente. No final das contas, quer você queira ou não, você terá que adorá-lo. Terra de adoradores, de que Deus? De Jezabéis? Ou de adoradores que adoram o Pai em espírito, com profundidade, com intimidade e em verdade, segundo a palavra de Deus? Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Terra de adoradores. De que Deus? Muitos adoram madeira, ouro, prata. Como está no Salmo 115, que tem boca, não fala, tem olhos e não veem, tem mãos e não apalpam. Ou você vai adorar o Deus que criou os céus e a terra, é Senhor nos céus e é Senhor na terra, é Deus nos céus e é Deus na terra, Ele é santo. Então, quando você escolhe adorá-lo, você escolhe adorar a um Deus santo. Você não é obrigado a adorá-lo. Mas para adorá-lo, você precisa saber que Ele é santo. Quando você olha para o Antigo Testamento, a palavra santo é a palavra kadosh. Santo. É o adjetivo, kadosh. Quando você vai para o grego, é hagios. E qual é a essência do santo? Separado. Diga para quem está do seu lado, separado. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, tanto no hebraico, quanto no grego, diga separado. Diga separado do comum. Vou dar um exemplo clássico. Quando Deus criou o universo, Ele trabalhou 6 dias. No 7º dia, o que Ele fez? Ele separou dos outros. Qual a diferença do 7º para os outros 6? Os 6 eram comuns. O 7º era especial. Aleluia. Diga, santo é aquilo que é separado do comum, da rotina. Vou dar um exemplo bem prático para você compreender esta perspectiva bíblica de santo. Quantas irmãs aqui têm jogo de prato em casa? Com certeza você tem um jogo de prato comum para segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas quando tem um dia especial, quando tem
uma visita especial, você traz o quê? O jogo especial, separado. Alô? Diga para quem está do seu lado: você adora um Deus santo. Ele é separado daquilo que é comum. Ele é distinto. Ele é incrível. Ele é maravilhoso. Ele é peculiar. Ele é santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você escolhe adorar um Deus santo. Não tem nada a ver com um Deus cruel, não tem nada a ver com um Deus malvado, não tem nada a ver com um Deus tirano. Diga, Ele é incrível. Diga, Ele é maravilhoso. Diga, Ele é extraordinário, incomparável. Aleluia. Então não é uma obrigação adorá-lo. É uma honra, é um privilégio. Aleluia. Taubaté, terra de adoradores de um Deus santo, separado. Não é essa mistureira, não é esse tudo pode, tudo vale. Tem distinção. Agora abra a sua Bíblia em Levítico capítulo 10. Vocês estão comigo? Levítico capítulo 10, versículo 10 diz assim: para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Agora abra a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. A partir do versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, servimos e adoramos a um Deus santo. O que está escrito aí? Como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A questão que os verdadeiros adoradores do Deus santo precisa ser santo. Em que área? Em todo o procedimento, separando o santo do profano, o imundo do puro. Lá na sua cama com a sua esposa, lá na criação com seus filhos, lá no seu negócio, lá nos acordos políticos, lá na faculdade. Em todo o vosso procedimento, no falar, no olhar, no agir, para você não se tornar Jezabel. Porque Jezabel incita os servos de Deus para se prostituírem e para comerem coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, falsa adoração.
Irmãos e irmãs, o Senhor está colocando vocês num lugar de decisão para acessar o futuro que Deus tem para Taubaté. Vocês, sendo o que vocês são, terra de adoradores a um Deus santo, sendo santos, nos próximos 20 anos, Taubaté se tornará o que já vem começando a ser um hub econômico e financeiro para o Brasil e para o exterior. O que é um hub? Para quem não sabe o que é um hub, hub é um lugar estratégico que chega recursos, esses recursos são trabalhados e você então envia. Estou aqui para profetizar que nos próximos 20 anos haverá um destravar de rota financeira e econômica para Taubaté, de maneira a impactar o Brasil e as nações. Mas deixa eu te dizer, se Taubaté optar por adorar Baal, por se comportar como Jezabel, a mão de Deus pesará sobre esta cidade, assim diz o Senhor. Então não brinque, Deus não é João Bobo. Ele não está de brincadeira nesse negócio. E para você, assim, me conhecendo, eu morava em Londrina, e um dia um vereador de carreira, tinha um programa noticiário na cidade, vereador de longa data, ele colocou o cartaz dele, encheu o muro da igreja com o cartaz dele. Eu fui gentil, educado, falei, olha, vocês não pediram autorização, por gentileza, manda o seu pessoal retirar aqui. E eles me desrespeitaram. O Senhor disse, pega um maçarico, bota fogo nesse maçarico e queime todos os cartazes desse político. E assim o fiz. E decrete, acaba aqui a carreira dele. E acabou. Alô? Só para você me conhecer. Um prefeito ganhou a eleição com vários processos de corrupção. Nós estamos no culto, o Senhor diz, decrete que ele não vai assumir. Eu disse, Senhor, mas ele ganhou a eleição. Ele diz, decrete e ele não vai assumir. E nós decretamos e ele não assumiu. Alô? Um irmão de um político. Eu estava evangelizando a família desse irmão do político. Ele ficou com muita raiva de mim e foi me ameaçar de morte. 15 dias depois ele morreu com um infarto fulminante. Alô? Servimos a um Deus santo. Não brinque com este Deus. Deus está restaurando a sua igreja apostólica. Nos dias de Pedro, Ananias e Safira, eles mentiram para um apóstolo a respeito de um valor de oferta. Os dois morreram. Alô? Alô? Diga para quem está do seu lado. Terra de adoradores, não é terra de glamour. Alô? Agora, você precisa compreender que quando você examina as Escrituras, santidade não tem nada a ver com ascetismo. O que é ascetismo? É a tentativa de alcançar a santidade por meio de privações, sofrimentos e sacrifícios. Na Idade Média,
eles faziam chicotes, eles se puniam, eles sangravam, eles ficavam de joelhos em lugares que maltratavam o corpo. Ascetismo. Santidade não é ascetismo. Diga para quem está do seu lado, ser santo não é ser ascético, não é você optar por uma vida de sofrimento, de privações. Há muitas pessoas que acham que porque elas são pobres, elas são santas, ou porque são ricas, são perversas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem pobre santo e você tem rico santo, você tem pobre endemoniado e você tem rico endemoniado. Alô? Diga: terra de adoradores, de um Deus santo, que as nações são como um pingo d'água que cai de um balde. As nações, pensa na Rússia, é como um nada. O Deus que vivifica o que está morto, que chama à existência o que não existe, que pelo poder da sua palavra criou o universo, tornando visível o invisível. É este Deus que está dizendo: eu escolhi Taubaté para me adorar. Eu escolhi Taubaté para ser uma terra que me adora em espírito, em verdade. Um povo santo. Não é um povo ascético. Também não é um povo legalista. Santidade não tem nada a ver com legalismo. O que é o legalismo? É a tentativa de alcançar a santidade por meio do esforço em observar e cumprir regras, regulamentos e rituais. Por fora, bela viola, por dentro, pombo lorento. Sepulcro caiado. O legalismo só serve para gerar hipocrisia. E quando não gera hipocrisia, gera revolta. Santidade não é externo. Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Santidade é algo que o Espírito de Deus, pela palavra de Deus, trabalha você de dentro para fora. Santidade também não é fanatismo. Embora hoje qualquer vida de dedicação ao Senhor estão chamando de fanáticos. Mas quando eu estou falando que santidade não é fanatismo, é a tentativa de alcançar a santidade por meio de uma prática de zelo obsessivo, irracional, sem entendimento, sem discernimento da verdade da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. A santidade opera no espírito de moderação, de equilíbrio. Então a verdadeira santidade estabelece maturidade. Não loucura, não insensatez. Santidade não tem nada a ver com perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? É a tentativa de alcançar a santidade numa dimensão de erradicação ou extirpação do pecado, como se isso fosse possível. O Senhor Jesus Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Diga para quem está do seu lado: pela fé em Jesus, instantaneamente, nós somos santos, que devem se santificar. Aleluia, aleluia. Então diga: não é perfeccionismo. Deixa eu te contar algo. Nós construímos uma casa, e a minha casa é bem profética. Minha casa, minha esposa, meus filhos. O nome dos meus filhos foi revelação profética. O meu filho chama Judá, então já dá para entender. A minha filha se chama Isabel Catarina. E não fomos nós que demos o nome, foi Deus que deu, tanto para o meu filho quanto para a minha filha. E nós estávamos construindo a casa. A minha esposa se formou em arquitetura e estávamos fazendo, e é uma casa que tem uma viga grande. Lá pelas tantas, ela chega para mim e fala assim: Adriano,
nós não preparamos a viga para ser uma viga exposta. Porque quando qualquer arquiteto vai deixar uma viga exposta, então há todo um preparo, né, para ficar lisinho. E ela falou assim, olha, nós não preparamos porque Deus não deixou. Ele quer as imperfeições da viga. A nossa casa, a viga central e as laterais não tem reboco. São expostas para deixar as imperfeições. Para toda vez que nós chegarmos dentro de casa, nós lembrarmos que nós somos imperfeitos. Que somos o que somos pela graça de Deus. Aleluia. Diga para quem está do seu lado. Tem muita gente que não está servindo ao Senhor porque ainda não está pronto. Ainda não chegou na perfeição. Paulo diz, eu não cheguei. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o soberano prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí você me pergunta, apóstolo, o que tem a ver com santidade? Quando você estuda tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, santidade, como eu disse, tem a ver com separação. Deus é santo por quê? Porque Ele não é comum, Ele é distinto. E porque Ele é santo, Ele quer que nós sejamos, diga, separados. Diga, separados do comum. Diga para quem, dá um olhar assim, abençoado, quem está do seu lado, diga, você não é comum. Você é especial. Então você precisa se guardar. Quando você tem um jogo, um jogo de talher, né, especial, você guarda assim, joga assim, lá na gaveta? Não. Diga, tem um lugar especial para guardar. Você limpa de maneira diferenciada, sim ou não? Ou você guarda o jogo de talher ali sujo? Não. Sabe por que Deus requer que nós sejamos purificados, limpos? Porque não somos comuns, somos especiais. Diga para quem, dá um sorriso para quem está do seu lado. Você não é comum, você é especial. Por isso você se guarda, você se protege, você se limpa. Aleluia. Então santidade não é um peso, é um privilégio. Por isso, quando você tem noção de santidade, você não acusa o outro. Você quer ser uma inspiração para que o outro também seja especial. Aleluia. Você não fica como o fariseu, não sou como os demais. Não, olha, você nem imagina o privilégio que é servir a esse Deus santo. Ter santidade na vida conjugal, ter santidade na criação dos filhos, ter santidade nos negócios, ter santidade na fala. Como é gostoso você conversar com alguém que tem santidade na fala, que tem santidade no olhar, que tem santidade no procedimento. E o Senhor diz, não por força, nem poder, mas pelo meu Espírito. Aleluia. É o Espírito da verdade operando em você. Terra de adoradores. De que Deus? Quando vocês começaram a cantar, Santo é o Senhor Deus poderoso, eu falei, Deus, Judá vai primeiro. Os próximos 20 anos depende do teu posicionamento agora. E eu vou falar aqui para os pastores. Fique em pé, você, pastor. Pastora, líder. Seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, bispo. Fique em pé. Elias
era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas ele orou com instância e não choveu. Ele voltou a orar e choveu. Um homem. Aqui nós temos bem mais do que uma pessoa, para que Taubaté viva o que ela foi chamada para ser, planejada para ser, uma terra de adoradores de um Deus santo. Então você escolhe, você não é obrigado a adorar esse Deus. Este Deus, o nosso Deus, nunca obriga ninguém a adorá-lo. Lá no juízo vão ser obrigados a adorar, agora não. É uma escolha. É uma escolha você adorar este Deus santo e para isto se santificar. Isto quer dizer se separar, se dedicar, se consagrar, se purificar, servi-lo. Deixa eu te dizer, líder, se você é alguém debaixo da sua liderança, não está exercitando os seus dons, não está servindo os irmãos, está faltando santidade. Santidade não é só uma questão de não matar, não roubar, não adulterar. Quando você não cumpre o seu chamado, está faltando santidade. Mas Deus está te levantando nesta cidade. Dá uma olhadinha para o lado assim, ó. Deus está nos levantando nessa cidade. E nós vamos orar. E esta cidade vai cumprir o seu propósito de ser uma terra de adoradores de um Deus santo, adorado por um povo santo que se santifica mais e mais e mais. E nos próximos 20 anos, vocês vivenciarão um destravar de rotas de riquezas, de transferência de riquezas, sendo este lugar que foi desde o seu início. A primeira vez que eu vim em Taubaté, Deus trouxe assim fortemente a questão do ouro, como que o ouro vinha das minas e era tratado aqui e daqui era enviado. Por que Deus está chamando Taubaté terra de adoradores? A um Deus santo. Porque o ouro e a prata pertencem a Ele. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos. Nós te exaltamos. Nós te bendizemos. Agora deixa eu denunciar algo aqui. E já vou dizer que ninguém de Taubaté me falou nada. E eu vou reforçar isso aqui. O Senhor me disse que tem havido prostituição espiritual e física em algumas igrejas. Inclusive no altar. E essa é uma semana que Deus está dando oportunidade para se arrepender e pôr um fim nessa prostituição. Porque se não puser, Ele vai expor. Porque a igreja do Senhor precisa se apresentar a Ele ataviada, santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga. O Senhor me mostrou claramente que a Babilônia tem entrado em alguns lugares, aqui em Taubaté, promovido prostituição, como está em Apocalipse, a grande meretriz, que está diretamente relacionada com Jezabel. Espírito de prostituição. Mas nós vamos orar agora e nós vamos decretar juízo sobre a Babilônia. E eu ouço o Senhor dizer: sai dela, povo meu. Diga para quem está do seu lado: sai dela, povo meu.
Sai dessa prostituição em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai dessa prostituição espiritual e física. E física. Pai, na autoridade e no poder que o Senhor estabelece pela Tua palavra e pelo ofício apostólico que o Senhor tem me dado, juntamente com os meus irmãos, nós proclamamos Taubaté, terra de adoradores do Deus Santo, o Senhor dos exércitos, Yahvé Tsabaoth, o soberano todo-poderoso Pantocrátor. Proclamamos que o Senhor está levantando homens e mulheres santos, pastores santos, filhos de pastores santos, irmãos e irmãs santos, homens e mulheres de negócios santos, aleluia, sem hipocrisia, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida separada, para testemunhar e inspirar os outros a adorar este único e verdadeiro Deus. Aleluia. Sem arrogância, em nome de Jesus. Senhor, nós proclamamos que assim como Elias restaurou o altar que estava caído nos dias de Jezabel, nós proclamamos a restauração do altar nesta cidade para cumprir o seu propósito, em nome do Senhor Jesus. E nós decretamos juízo sobre toda a estrutura da Babilônia, sobre toda a estrutura da Rainha dos Céus, sobre toda a estrutura de Jezabel, sobre toda a estrutura do espírito de prostituição, prostituição espiritual, prostituição física, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E o mover de quebrantamento, o mover de temor do Senhor, o mover de santidade, como foi proclamado no início desta reunião, as pessoas se constrangerão com a tua presença santa. Como Isaías, eu vi o Senhor santo. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. E Deus então manda o serafim tratar a iniquidade e o pecado. Derrama, Senhor, o espírito de graça e de súplicas, como o Senhor derramou sobre a casa de Davi, em nome de Jesus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Aleluia. Você pode se assentar. Antes de eu passar a palavra, eu quero entregar uma palavra profética que o Senhor nos deu para o Brasil, para os próximos 4 anos. Em 2018, o Senhor nos disse, em João 5, de 1 a 15, que assim como Jesus curou o enfermo no tanque de Betesda, Ele decidiu curar o Brasil. Então, desde lá, nós temos proclamado: Brasil, seja curado da sua enfermidade, em nome de Jesus. Brasil, levante-se com saúde e mova-se em direção ao seu destino. Aleluia. E o ano passado, nós estamos desde 2018 fazendo essa proclamação profética para o Brasil, para onde nós vamos. O Senhor nos deu claramente que esses 4 anos, 2023, 24, 25 e 26, serão 4 anos de provas para a igreja. Deus vai provar a igreja em 3 áreas distintas. Se vai andar no caminho de Deus ou não, se vai fazer a guerra espiritual que precisa ser feita ou não, se vai praticar os princípios e os mandamentos ou não. Aqueles que forem aprovados nesses 4 anos, o Senhor vai revestir de uma coroa de honra, de nobreza e de autoridade para governar. Então nós proclamamos: Brasil, seja curado em nome de Jesus, e proclamamos que você seja aprovado, aprovada nesses 4 anos de prova, em nome de Jesus, e que você receba a coroa, que é símbolo de honra, de nobreza e de autoridade para governar, em nome
de Jesus. Amém? Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de poder servi-los com os meus dons. É uma honra. E agradecer ao meu amigo Eli pelo convite. Deus abençoe. Vamos colocar de pé por mais um momento. Eu vou chamar aqui rapidamente a intercessora, pastora Luciana. Vamos levantar um clamor aqui por Taubaté, pela nossa cidade juntos. E na sequência eu vou chamar o pastor Ronaldo para estar abençoando a nossa cidade, pastor. Amém. Quero chamar os profetas que estão aqui para a gente estar orando, para vocês estarem concordando comigo aqui. Pode vir a equipe de intercessão. Nós temos dia após dia orado por essa terra, dia após dia declarado sobre ela, dia após dia cumprido nosso chamado, como o Senhor fala a respeito de terra de adoradores, é o nosso direito e o nosso dever. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos porque ouvimos a sua voz, Pai, nos entregando essa terra como direito, Pai, mas também como uma responsabilidade, como dever. Diante de Ti, Senhor, nós nos apresentamos como igreja da terra de Taubaté. Nos apresentamos, Pai, para tomar posse dessa terra, para ir em direção à terra de adoradores, ao destino profético dela, Pai. Terra que emana leite e mel, terra de frutos grandes, Pai. Terra de modelo, Pai, para outras terras. Nós te louvamos pelo que tem entregue, Pai. Também, Senhor, clamamos que esse senso de responsabilidade sobre isso, Pai, venha sobre a igreja dessa terra, venha sobre, Senhor, as igrejas, sobre os líderes dessa terra. Nós clamamos a sua graça, a sua misericórdia sendo derramada sobre nós. E nesse novo tempo, Pai, da terra de adoradores, desse projeto, Pai, quero declarar o que o Senhor tem colocado em meu espírito. Não há mais roubos, Pai. Não há mais roubos. Não há mais, Pai, paralisação daquilo que o Senhor intenta fazer. Não há mais divisão. Nós estamos caminhando em direção à unicidade em Cristo nessa cidade. Nós estamos caminhando, Pai, em direção à não divisão das igrejas, mas, Senhor, ao sermos chamados pelo nome que o Senhor nos chamou, pelo Teu nome, Pai, e chamados nessa terra pelo nome que o Senhor a deu, de não abandonada, de não meretriz, mas de terra de adoradores, Pai. O Senhor nos remiu no Espírito, isso está liberado sobre nós, essa remissão está liberada sobre essa terra, tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, nós podemos contemplar no mundo do Espírito. Te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te louvamos pelos frutos que nós podemos ver, pelas empresas que estão chegando, Pai. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, Senhor, a parte do Covid, a parte, Senhor, de como Taubaté tem se sustentado, mas eu sei que o Senhor tem mais. Nós declaramos que todo espírito de bagunça, todo espírito de brincadeira na nossa cidade ou no meio da igreja, Pai, cessa nesse tempo. Isso que rouba-nos, Pai, de caminhar em direção ao destino profético que o Senhor tem para nós. E declaramos como intercessores a sua vontade estabelecida sobre a face da terra. E Taubaté caminhando em direção ao que o Senhor tem. De uma terra de vida, de uma terra de prosperidade, de uma terra onde pessoas são abençoadas por todas as áreas de influência. Pai, pode-se ver filhos no governo. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que nada vai paralisar aquilo que o Senhor liberou sobre nós, em nome do Senhor Jesus, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. Ainda quero fazer uma coisa, já que nós estamos aqui, estenda suas mãos para um lado dessa cidade, estenda, e nós vamos declarar. Senhor, em nome de Jesus,
Senhor, o Senhor tem nos dado uma terra próspera. Nesse lugar tem chegado, Senhor, indústrias. E eu quero declarar que nós não seremos roubados. Quero declarar a proteção, Senhor, sobre tudo que vai acontecer nos próximos anos. Quero declarar, Senhor, que nós veremos índices menores de corrupção. Nós não veremos a corrupção estabelecida na nossa cidade. Nós já declaramos guardado. Nós já declaramos sobre cada escola de Taubaté a sua fortaleza, a sua proteção, Pai, sobre as próximas gerações. Nós já abençoamos, Pai, essa terra. Como o Senhor tem nos chamado, nós abençoamos escolas, nós abençoamos os hospitais, ainda prosperarão, ainda haverão mais hospitais, Senhor, nós abençoamos o SUS, as UPAs, os médicos dessa cidade, em nome de Jesus, com a autoridade que tem nos dado, nós abençoamos a terra que nos tem entregue, nós abençoamos as igrejas, os líderes, nós abençoamos, Pai, a comunicação dessa cidade, cada órgão de comunicação, nós abençoamos que responda ao que o Senhor tem falado. Nessa terra é terra de verdade, não terra de mentira, é terra de direito e não terra de injustiça, é terra da comunicação do céu, nem verdade, não em mentira. Nós abençoamos a comunicação dessa cidade, nós abençoamos as mídias, nós declaramos que prosperem em direção à verdade. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a política e a economia dessa terra. E nós declaramos e abençoamos como o Senhor tem determinado. Terra fértil, terra de vida, terra de prosperidade, de bons frutos, para que glorifique o nome do Senhor. Assim nós determinamos em nome de Jesus. Amém. Pastor Ronaldo, venha abençoar a cidade, por favor. Presidente do Conselho de Pastores de Taubaté, autoridade sobre esta terra. Abençoe a nossa terra. Glória a Deus. Eu só quero fazer uma menção de um versículo e já liberar essa palavra. Jeremias 29:7 diz: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós acabamos de fazer algo aqui profético, eu creio até na parte final do que a nossa irmã que fez. É algo que eu desejava também, se ela não fizesse, eu ia fazer. Eu moro num bairro onde eu vejo pessoas, às vezes, jogando lixo, entulhos nas esquinas. A gente vê pessoas fazendo tantas coisas, pessoas indo consumir droga, pessoas jogando lixo, entulhando, criminalidade para todo lado. Realmente precisamos orar cada vez mais para que Deus mude o cenário, porque quando o governo atual exerce o governo ali, e a mentalidade desse governo é tendenciosa ao mal, todo o resto tende a seguir o mesmo exemplo. Então nós queremos realmente que Taubaté seja um lugar diferente, especial, como foi ministrado aqui pelo apóstolo Adriano. Amém? Faz assim com as suas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão no Espírito Santo, seja sobre todos os adoradores, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplaude ao Senhor Jesus. Obrigado. Amém. Antes de vocês se retirarem, deixa eu pedir aqui só um favor. Vou pedir para o pastor Ednei, puder me ajudar, pastor, aqui. Eu vou chamar o apóstolo Adriano aqui à frente, e o pastor Ednei, me faça favor, nos represente como terra de adoradores, pastor Ednei, e vai entregar em nosso nome, Igreja de Taubaté, um certificado de cidadão da terra de adoradores ao apóstolo Adriano José. Amém? Amém, pessoal? Deus abençoe a disposição de cada um. Aqui nesse canto nós temos alguns livros, caneca, bandeira, camiseta da Terra de Adoradores. Passa ali antes de ir embora, dá uma olhada, adquira uma caneca, adquira uma bandeira. Levante essa bandeira porque é uma responsabilidade nossa. Amém? Nós tivemos um gasto aqui hoje de R$ 4.600 para poder desenvolver esse primeiro dia da Terra de Adoradores. Então, que você possa
abraçar isso. Mês que vem você possa estar conosco aqui e nós possamos construir isso junto. Deus abençoe a cada um. Amém. Nosso próximo encontro, dia 17 de abril. Nosso próximo encontro, dia 17 de abril. Eu pedi ao vereador Bob. Nós temos duas autoridades constituídas neste lugar, que é o vereador Bob e o representante do prefeito. São autoridades legais sobre a cidade. Eu vou pedir para que os dois venham à frente e o apóstolo Adriano vai orar por eles, abençoando de forma profética as autoridades da nossa cidade. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, certa ocasião o Senhor levou Jacó para abençoar Faraó. E a bênção trouxe repercussão. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos as vidas que estão aqui, estas autoridades, tanto do Poder Executivo, representando o prefeito, como o vereador, representando a Câmara dos Vereadores. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na vida deles como nos céus. Assim, na Casa Legislativa, a Câmara dos Vereadores, como na Casa Executiva, no governo municipal, como nos céus. E, Pai, eu oro para que o espírito de sabedoria e revelação venha sobre eles e os seus olhos sejam iluminados a respeito de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, como está nas Escrituras, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e foi exaltado à destra de Deus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Que o espírito de sabedoria e revelação esteja iluminando os olhos de todos os participantes da esfera de governo desta cidade, revelando a Jesus Cristo, e eles possam vivenciar o poder da ressurreição, possam vivenciar a vida de Deus, a vida abundante de Deus e a vida eterna em Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Assim eles possam ter vida, assim eles possam vivenciar as maravilhas do Senhor, as promessas do Senhor para eles, para suas casas e por todas as esferas que eles operam, em nome de Jesus. E Pai, como chama o prefeito? Nós colocamos o José Saldi, o prefeito desta cidade, que está enfrentando situações familiares de enfermidade. Senhor, nós oramos pela sua mãe agora, nós levantamos um clamor para que o Senhor intervenha, os céus intervenham, e Senhor, haja um mover sobrenatural ali, na sua mãe, na sua vida, na sua família, e como governante desta cidade, haja um mover sobrenatural, a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo, resplandecendo cada dia mais no seu coração e em toda a sua equipe de governo. Nós abençoamos o prefeito, nós abençoamos os seus secretários, nós abençoamos os vereadores, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Obrigada pela sua presença. Como eu disse no início, é uma reunião da Igreja de Cristo em Taubaté, sem placa, sem denominação, sem nenhum nome. Nós estamos juntos, reunidos no nome de Jesus. E no dia 17 de abril estaremos reunidos novamente. Essa reunião foi toda gravada. E se você, obviamente, gratuitamente, quiser receber o vídeo, a imagem, a palavra, você manda uma mensagem no WhatsApp e nós enviamos, então, essa reunião para você. Está disponível a todos, é só você pedir na recepção. Amém? Deus abençoe e até o dia 17 de abril.